comercial marítima europeia. Então, o próprio nome aqui, expansão comercial marítima europeia, já diz o que se trata esse assunto. Expansão é expandir, é ir adiante. Comercial, porque é via comércio, o objetivo é comerciar com outros espaços. Marítima, porque é via mar, não vai ser via terra. E europeia, porque surge da Europa. Então, aqui, na Europa, que começa essa expansão aí em torno do século XVI também, entrada do modernismo, do período moderno, a Idade Moderna, saindo da Idade Média, os países aqui, recém-surgidas, as primeiras nações europeias, que é Portugal, Espanha, Holanda, França, Inglaterra, começam a querer explorar novos continentes. Eles querem ir rumo à Ásia, à África e aqui ao nosso continente americano, para ir explorar via mar, comerciar, buscar objetos para enriquecer, para vender e desbravar terras novas para conquistas. Então esse é o termo aí. Isso é em torno começa em torno do século XV, fim da Idade Moderna, fim da Idade Média, início da Idade Moderna, né? Ela é europeia, por isso que se fala em eurocentrismo, a Europa o centro, porque na Idade Moderna são essas nações aqui que começam a expandir, então elas começam a criar essa forma de viver comerciando nos primeiros burgos, depois cidade, comércio, cada um com as suas moedas, com seus valores, demarcando seu espaço, Espanha, a França. Então, por isso se fala eurocentrismo. E aí elas vão expandir, além de buscar e levar mercadorias e buscar espaço em outros continentes, elas vão expandir o seu conhecimento, os seus valores, a sua maneira econômica. Por isso, Europa, o centro. A parte daí a sua forma de viver. Porém, nos demais continentes tinham formas diferenciadas de viver e não menos piores, simplesmente diversas do eurocentrismo. Qual é o objetivo, então, dessa expansão comercial marítima europeia? Procura de mercados produtores agrícolas para suprir as necessidades da crescente população europeia. Então, aqui na Idade Moderna, né, após peste negra, após alguns problemas que teve, começou a aumentar a população e elas se aglomerarem nos burgos, nas cidades. Então, eles precisavam o quê? Suprir alimento para essa população que estava crescendo mais em disparada agora. Procura de novos mercados consumidor dos produtos manufaturados. Então começa aqui as manufaturas, primeiro os artesãos, as suas casas, depois há um processo aí que esses artesãos deixam suas casas e vão trabalhar já em grande quantidade, em grande escala nas fábricas, mesmo que de forma ruim, né? Mas começa essa manufatura já em maior quantidade, que se diz larga escala, e aí eles precisam escoar isso aí. Não adianta produzir e acumular a sua produção, né? Aí não vai enriquecer, tem que produzir, mandar adiante, chega, né? O valor, produz novas coisas e manda. Então precisa esse mercado que vai consumir o que se produz na Europa. A ascensão da burguesia, aqui vai surgir uma nova classe social, né? Porque lá na Idade Média, até o século XV e XVI, era o senhor feudal dentro do seu feudo, seus servos e ficava mais ou menos por aí, né? Aqui começa a surgir essa gente que começa a comerciar, buscar produtos da Ásia, vir para cá, aqui começa a viver do artesanato, depois se torna um pequeno burguês, um artesão, depois um fabricante, e ele vai enriquecer muito, o comércio vai dar muito dinheiro, vai enriquecer muita gente na Europa. Então, essa burguesia aí começa a ter poder